Quero trazer o nosso próximo tema aqui e chamar o repórter Bruno Pinheiro, que vai contar pra gente que no Congresso, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, pediu que a CPMI do 8 de janeiro quebre o sigilo de 3 ministros. Ô Bruno, explica pra gente por que ele quer a quebra de sigilo e quais são esses ministros que entrariam na mira aí dessa quebra. Fala pra gente. Eu explico sim e te conto os ministros agora. O ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que tinha e tem a responsabilidade de toda a segurança da esplanada dos ministérios e dos edifícios, inclusive aqui o Palácio do Planalto, lá da Suprema Corte do Congresso Nacional. O ministro também Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, que era quem realmente estava em reuniões anteriores às invasões e é quem sempre está com Lula na hora de tomar qualquer decisão. E também o ministro José Múcio, ministro da Defesa, que esteve, de acordo com ele mesmo, ele revelou que esteve lá naquele acampamento, onde já durava um pouco mais de 60 dias, no 8 de janeiro. Ele esteve lá horas antes e nada fez. Esses requerimentos que serão analisados na CPMI do 8 de janeiro, não tem uma data específica ainda, a expectativa é que retorne na semana que vem, essa reunião aconteça e que esse requerimento seja analisado. Só que é importante relembrar que existe uma certa dificuldade, já que existem articulações de aliados aqui do Palácio do Planalto na CPMI do 8 de janeiro. E a articulação é a seguinte, é não deixar que essa agenda de requerimentos chegue até a CPMI, de que eles sejam analisados e até, se for analisados, que não sejam aceitos, assim evitando que os ministros sentam no banco dos réus, assim que é visto essa interrogativa, essa oitiva na CPMI do 8 de janeiro. De toda forma, a oposição está se articulando e na semana que vem vão chegar com esses requerimentos a fim de ouvir o ministro Flávio Dino, o ministro Rui Costa e José Múcio, ministro da Defesa, que esteve no acampamento no dia 8 de janeiro, antes da invasão aqui na capital federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ô, Gustavo Segré, você acredita que a oposição, e principalmente o senador Eduardo Girão, tem a força para conseguir pedir e requerer quebra de sigilo de ministros do governo Lula que estão no poder? Se tiver alguma prova, eu acho que deveria ser independente da força da oposição. Todos nós queremos saber a verdade e não interessa a ideologia. E esse é um conceito errado. O político geralmente coloca, se é governista tem que proteger aqueles que são governistas. Mas espera aí, e se cometeram algum erro, algum delito, por que não penalizá-lo ou pelo menos investigar? Então eu espero que se o Girão tem alguma prova que justifique isso, não tem a ver com a oposição ao governo, tem a ver com a verdade. Ô Piperno, como que você vê esse contra-ataque aí da oposição? Porque ultimamente é a situação quem tem conseguido aprovar os requerimentos da CPMI do 8 de janeiro. Mas nesse caso não é um contra-ataque, é um contra-traque, né? Por quê? Tirinho, né? Porque, veja, a oposição, esse tipo de oposição que o senador Girão faz, é uma oposição que está cada vez mais confinada lá, a extrema-direita e tal, ninguém leva muito a sério. Aliás, eles assinam toda hora pedidos de impeachment do presidente Lula, já tem um monte aí. A assinatura dele sempre... Bom, mas veja, eu acho que ele tem todo o direito de pedir, enfim, de tentar a convocação de todos os personagens que ele entender sejam relevantes para isso. Está no direito democrático dele, é um parlamentar eleito também para isso. Você acha que esses ministros não têm o que explicar nesse caso, do 8 de janeiro? No caso do Múcio, ele me chama a atenção por um aspecto. Ele quer convocar o Múcio porque o Múcio passou lá por um acampamento no dia 8. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, senador Girão. Eu sou muito mais favorável, e já disse aqui, e radicalizar essa sua ideia. Porque eu acho, Evandro, e já defendi aqui, que sejam convocados todos os chefes militares daqueles quartéis que deram guaridas para esses brasileiros inescrupulosos que ficaram lá 70 dias para tentar golpe. Então eu acho que o Múcio, se passou por lá, tem que ir para a CPI também, explicar o que ele foi fazer, e os chefes militares, por que eles toleraram esse bando todo, aliás, em áreas de segurança nacional. Fala, Gani. Bom, evidentemente eu tenho uma opinião completamente diferente do que o Piperno trouxe aqui. Por quê? Porque
estão quebrando o sigilo bancário, fiscal, telefônico de pessoas que nem estavam envolvidas em relação ao 8 de janeiro, né? Numa clara demonstração de perseguição jurídica, de fishing expedition, de pescaria probatória, como foi o caso da Carla Zambelli, por exemplo. Ah, não estava envolvida? Não, no 8 de janeiro não. Não, você sabe então... Não, então usaram a CPI do 8 de janeiro para falar de urna. Qual é a ligação? Não, eu vou te trazer então um vídeo aqui. Qual a ligação? Da Carla Zambelli. Eu estava rindo aqui outro dia. Concretamente. Eu conclamo os generais de 4 estrelas a tomarem mas a quebra de sigilo não foi por isso, não. Ela estava pedindo golpe ali. A quebra de sigilo foi por outro motivo. Aquilo não conta, então. O phishing expedition que ocorreu, as quebras de sigilo, aliás, colocar até o Delgatti, vacina, tudo no CPI de 8 de janeiro. Então se vale para um lado, Piperno, tem que valer para o outro lado também. E aí, eu acho que em relação ao ministro da Justiça, o coitadinho do ministro da Justiça, Piperno, a gente também tem que levar em conta o seguinte, tem que investigar por que a demora para disponibilizar as imagens. Depois, apurar por que essas imagens foram apagadas e não teve nenhum backup. Você acha que, diante desses fatos, não vale uma quebra de sigilo? Eu não sei se é o caso de quebra de sigilo por uma conduta que você pode, eventualmente, colocar em dúvida, até porque o fornecedor não foi ele que contratou. O fornecedor foi contratado pelo governo Bolsonaro. A gente concorda que para você... Houve uma tentativa de golpe de Estado, a qual eu não concordo, houve um crime de vandalismo, enfim, pelos motivos que a gente sempre discute aqui. Agora, que houve um crime, né? Vandalismo, pelo menos, houve esse crime. E aí, existe uma omissão, ninguém fez backup. Isso não deve ser apurado, Piperno? A razão de ninguém ter feito backup, sim. Não sei se é o ministro que tem que ir lá fazer isso. Agora, ou as imagens a conta-gotas, o meu ponto aqui é que, se está valendo para um lado, tem que valer para o outro também, Piperno. No caso da Carla Zambelli, quando ela pede intervenção dos generais de 4 estrelas, eu acho que isso não pode passar. Mas o motivo não foi esse. Segredo. Então acrescente esse aí também. Não, é que tem muita gente que foi à porta dos quartéis e manifestar a sua frustração, nós já falamos isso. O fato de ter, no caso do QG de Brasília, tem muitos depoimentos de muita gente que foram orientados a entrar nos ônibus imaginando que voltariam a seus estados e foram presos. Automaticamente, todo mundo que estava no outro QG claramente disse, não, peraí, agora a coisa pode pegar, pode ficar feia, estou saindo. Mas a investigação deve ser feita. Chama muito a atenção, Piperno, que mesmo que o contrato tenha sido feito no outro governo, isso não tem nada a ver. 4 câmeras estavam válidas, 181 não estavam válidas. Se o contrato for o mesmo, as 185 deveriam estar inválidas, por citar um exemplo. Duvido que no contrato diga essas 4 que não mostram absolutamente nada, vamos guardar o backup. E aquelas não. Sobretudo porque quando aconteceu do dia 8 de janeiro, todo mundo, inclusive um investigador que estava há 2 dias na Polícia Federal, com certeza viu essas imagens e falou, gente, vamos preservar a prova. É uma questão natural de qualquer investigação. E nesse caso em particular, justo onde mostravam que estavam as forças de segurança, as imagens não estão. É chamativo, no mínimo é chamativo. Eu concordo com a sua dúvida e é por isso que eu disse aqui várias vezes que eu teria convocado o fornecedor. Agora, Gani, você vê realmente que a oposição está escanteada a ponto de não ser levado nada em conta do que ela pede, do que ela diz ou do que ela propõe? Eu acho que sim, eu acho que a situação ela foi muito hábil. No primeiro momento, eles não queriam de maneira alguma essa CPMI e muita gente da direita disse, olha, eles são mestres em virar o jogo. E isso pode se voltar contra vocês. E foi o que aconteceu, né? Eles acabaram instrumentalizando essa CPMI e de uma maneira absurda, né? Envolvendo questões lá de contestação de urna, colocando vacina, colocando joia, tudo no mesmo pacote. Tudo no pacote da CPMI do 8 de janeiro. Virou um instrumento de perseguição jurídica, de pesca probatória e, Piperno, as omissões aí do governo, as supostas omissões do governo federal, do GSI, não entraram no rol da CPMI. Quanto tempo que demorou para o G. Dias ir, por exemplo, na CPMI? Agora, e justamente quando ele vai, né, milagrosamente essas imagens são
apagada sem backup. Aliás, ele já foi na do Distrito Federal também e defendi que ele fosse a essa e já disse aqui muitas vezes que eu gostaria de ver uma cariação entre o G. Dias, o general Penteado e o Comando Militar de Brasília. Agora, realmente, a minha solidariedade ao sofrido pessoal da direita, porque eles são todos inocentes e mais do que isso. A prática deles me deixa muito sensibilizado. Porque, por exemplo, na CPI do MST foram lá, convocaram o Stedley, fizeram aquele barulho todo e tal. E se tem suspeita, tem que convocar. Agora, na CPI das americanas, por exemplo, todos eles, e os liberais da brasileira também, todos eles se omitiram em relação à convocação do trio, né? Lema, Telles e Cico. Todos eles quem? Eu amplamente, aqui eu sou amplamente a favor de convocação dos três lá para prestar contas. Gostaria muito de agora, ver no 8 de janeiro, de direita, o Piperno, ainda em relação ao 8 de janeiro, né? Você está falando aí, é um golpe, nem isso está provado, se foi uma tentativa de golpe ou não. Não é nem isso. Não. Pode ser que a situação escalou. Aliás, eu queria entender como é turismo, inclusive onde o G. Dias participou, porque nem teve invasão, as portas foram abertas, né? Essa turma que financiava ônibus, inclusive, é composta por pessoas muito generosas que pagaram, então, esse passeio turístico no final de semana. Uma coisa é ir a Brasília, outra coisa é a invasão dos três poderes. Ir a Brasília protestar é uma coisa, agora invadir os três poderes... Aí é crime. Agora, uma invasão também, Piperno, com portas abertas, né? Por favor, o café por ali, é meio estranho, né? A melhor forma de avaliar a situação, imaginando daqui a uns 100 anos, quando os historiadores verifiquem os fatos. E nesses fatos eu duvido, com todo respeito, Piperno, que alguém diga que isso foi um golpe de Estado. Não foi um golpe, foi uma tentativa. Mesmo assim, de golpe. Mesmo assim. Tentativa de golpe de Estado. Todos, desde o 503 a.C., que foi o primeiro, tiveram duas características: homens, jovens e armas. Nesse caso, não teve. Tive cadeira de praia, algodão doce, um monte de gente que foi com os netos. Então, pode ter alguém dentro dessa turma de vândalos que tentou a desestabilização institucional? É provável. Isso deve ser investigado. Mas colocar 1.300 pessoas como tentativa de golpe é outra coisa muito diferente. E aí você vê como, inclusive, a história é curiosa, porque o Brasil tem a característica de tentar mudar o passado. Ontem, em função do dia 7 de setembro, eu fui pesquisar um pouco da história. E você sabe que aparece uma matéria que dizem que historiadores estão duvidando se Dom Pedro I deu o brado de independência ou morte no Ipiranga. Aí você fala, mas espera aí, o hino fala isso e agora estão questionando se isso aconteceu. Então o Brasil tem que avaliar mais a história para poder avaliar sobre a história o que aconteceu de fato e não tentar mudar depois os fatos no futuro. Inclusive, a República do Brasil ela foi proclamada como um golpe. Né? Sim, verdade. Agora, outra coisa, em relação a esses golpes menos ortodoxos, por exemplo, vejam como foi, por exemplo, deposto o ditador da Romênia, Ceausescu, em 1989. É um jogo de palavras. No final das contas, né, você tem que ter uma retaguarda e o uso da força. Isoladamente, algumas pessoas desejavam, sim, que algo acontecesse, mas não havia um planejamento concreto, começo, meio e fim. Armas, o que a gente vai fazer daqui para frente, quem que vai ser a liderança, quem que a gente vai colocar no poder, como é que vai sair, até porque seria muito mais fácil dar um golpe, se né, que teve, antes do dia 1º de janeiro, quando o presidente ainda era o Jair Bolsonaro. Até explodiu o aeroporto.